Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes e amigos e companheiros desta viagem nómada. Estamos aqui hoje mais uma vez reunidos para discutir tópicos da atualidade ou não. Hoje, sendo nómadas, nós estamos sempre a andar de um lado para o outro e o tópico de hoje é mobilidade, especialmente carros. Nós somos todos homens. Eu convido qualquer mulher, senhora, menina a juntar-se ao grupo para discutir tópicos, mas neste momento somos todos homens, todos nós gostamos de carros e todos nós precisamos de andar de um lado para o outro, por isso hoje é este o tópico que vamos falar. E estou a olhar aqui já para o Gabriel já está numa de ir para algum lado, ele está sempre de um lado para o outro. Hugo, Exatamente. tens-me a contar sobre a máquina onde estás hoje? Opa, a máquina em que eu estou hoje tem 16 anos. Sim, 16 anos. Vai fazer 16 anos este ano. É um carro que continua super atual. Tem start and stop, tem o botão de ligar, não é com chave, já é de tu carregares diretamente, tem controle de velocidade, tem controle climático, é um carro espetacular. É um topo de gama da Toyota, que é um Lexus a gasóleo. Porque eu gosto de carros a gasóleo, para já. Pronto, e é um carro muito fixe. Epá, e hoje apanharam-me assim numa situação em que eu estava fora de casa, pronto. É num carro. E até tem tudo a ver, portanto até corre bem. E olha, uma Eu pergunta, estava. e trocavas isso por um elétrico ou não? Um elétrico não. Um elétrico ainda não trocava porque acho que a autonomia para aquilo que eu uso no carro ainda é pouco para mim. Eu, por exemplo, hoje era para ir a um sítio e acabei a fazer mais 300 km em cima, ou seja, isso com o elétrico para já ainda não era possível, nem dá. Mas se for um híbrido, já sou capaz de considerar a troca para um híbrido. Pronto, porque um híbrido já me baixa-me o consumo de combustível e dá-me aquela parte elétrica em que tu podes, por exemplo, se for um circuito pequeno, podes pôr o carro a fazer só aquela parte em elétrico e não estás a consumir o combustível do motor interno. Tão simples quanto isso. Há outra alternativa também engraçada, mas ainda não está implementada, pelo menos não no nosso país em larga escala, que era se fosse um motor a hidrogénio. Pronto, é Já um não há carro muito caro. Toyotas, já há alguns Há Toyotas assim. Toyotas, mas o problema é que tu não tens abastecimentos para eles. Tu Ok, em compreendo. Portugal, neste momento, para abasteceres a hidrogénio, tens de ir a Salvador Caetano, em Ovar, ou tinhas de ir ao Porto, porque eles também têm já alguns autocarros a hidrogénio. Ok. Pronto. E E tu, não Ups, nem sei se dá para pôr ou não. Olha, concordas ou discordas com aqui com a filosofia não, do Hugo? eu sigo uma filosofia mais neutral. Eu acredito que é tal coisa. Cada um é uma ferramenta e cada ferramenta tem os seus lugares. Porque assim, por bem ou para mal, motores a combustão vão continuar. Tu não tens hipótese nem capacidade de logística de alterar, por exemplo, todos os tipos de caminhonetas e carrinhas, toda a nossa infraestrutura logística do país e da Europa toda em geral, de um momento para o outro em elétricos. É impossível. Por outro lado, epá, é óbvio que os carros elétricos é o futuro. Tipo, para quem vive uma cidade e tem de deslocar-se pouco, ou a preocupação essencial deles não é a autonomia do veículo, é a poupança. Provavelmente compensa. Mas Enquanto a olha energia. para o tamanho das carvalhosas, acho que um elétrico chegava. Não sei, tenho algumas dúvidas. Era capaz de começar na Não, chega, ponta chega, chega. e terminava dar cabo de energia elétrica da aldeia. Isso é Agora é outra assim. questão. Acho que não. Agora é assim. Eu de momento que vou preferir, na minha opinião, prefiro continuar a usar aliás, tenho o meu carro de 2020, do ano 2000, um Seat ZT Visa, bem antiguito. Epá, está pago, por isso para mim é o melhor carro. Está pago, não me preocupo com ele. Enquanto ele der, vai dar. Carros elétricos, como estamos a falar, é o futuro. Vamos ser honestos, é capaz de ser o futuro.
Híbridos também têm as suas localizações, é uma boa combinação entre cidade e zonas rurais. Agora, a mim preocupa-me de momento a questão dos carros elétricos, é o seguinte, que é o principal, que é a bateria, como o Carrilho tinha falado. A- E acho que até existir um movimento para obrigar standardização de baterias, ou seja, uma bateria, independentemente do modelo de carro ser igual e patente comum para poder ser produzida em larga escala, epá, é muito arriscado. Já Mas tens aí casos. isso aí eu discordo contigo porque tu já tens esse problema com a eletricidade. Nem tens sempre as mesmas tomadas por todos os países. Tu Ok, tens mas tens standards, por formas. exemplo, na Europa, tens Uhum, standards nos Estados Unidos e afim. Por concordo isso contigo. vai ser um grande problema. Isso vai ser um Concordo grande problema. contigo, mas a questão é que um transformador que permita-te fazer uma conversão custa-te 20 paus. Uma bateria nova são 2.000. Ah, bah, ok, 10.000 a 2.000 Não, paus. 2 É um mil. bocadinho diferente. Mas isso agora também já não é bem assim, porque Sim, já tens módulos. As sim, baterias hoje em a dia são feitas Tesla, em por Podes módulos. trocar. exemplo, Prontos, aí está a uma BM, questão de A BM tem isso. standardização. a Isso é uma Tesla, questão por de. exemplo, nos carros deles tem módulos de quatro, tem 4 módulos, portanto, quando vais a trocar, eles veem qual é o módulo mais degradável E e só tens de trocam. trocar aquele E módulo, trocam-te. portanto, não tens que dar 10 mil euros pelo módulo, quanto muito as pai 5 mil ou 2 mil. Portanto, olha, vou ser sincero, o meu irmão tem um carro elétrico da Tesla, nunca trocou ou até agora, ele tem desde 2019, nunca trocou até agora as Tem também baterias. 2, 3 anos. Uma preocupação é daqui a 10, 15 anos, quando essas baterias seriamente começarem, quando Sim, estes mas carros também começarem a quanto é que entrar. tu já gastaste em manutenção em 10, 15 anos de um motor de combustão? Mas é assim, vês-te a seguinte situação: tu compras um carro com. Ok, compras um carro em segunda mão, com 10 anos, ou então 5 anos, e de repente tens um investimento, depois, para além de já o teres comprado, ainda tens de ter um investimento de bateria, ok, de 5.000 euros. Vamos supondo que é só um módulo. Não é um investimento fácil. E vais O ver aí Lupes muitos o Lupes pisa-papéis. passou-me logo metade do guião à frente, porque isso é Mesmo. outra questão que eu tenho É para a outra, frente, pronto. Olha, que é, eu vou É responder, outra, eu é respondo a outra. esta questão de se Então vou quiser soltar aqui mudar. para o Pedro. Pronto, eu tenho um carro de combustão, foi o meu primeiro carro desde 2007, que é quando eu tirei a carta de condução. Gosto bastante dele. Posso dizer que já deu o certo prejuízo em manutenções, obviamente. Portanto, obviamente eu também já estou a pensar em querer mudar de carro. Quando tudo continua a funcionar, continua a andar, portanto, para que mudar, não é? Se já está batido. Concordo com o que o Carrilho disse no início, porque uma questão de autonomia é sempre importante. Eu posso-vos dizer que fiz uma viagem de Penafiel a Sagres e o meu irmão disponibilizou levar um Tesla e eu preferi ir com o meu, porque estás a falar de muitos quilómetros por dia sem saber onde a casa abastecer, porque mesmo que planeies as coisas, pode ser furada ou nunca sabes a Podes tempo. não ter o carregamento disponível, ou ele pode estar Exatamente. avariado, ou uma Olha, coisa eu, qualquer. Eu concordo com o seguinte: se fizeres várias paragens e não levas tudo planeado, leva um carro de combustão. Agora, se fizeres, como eu também já fiz, uma viagem de Penafiel, Porto, Malga, que são 2.000 quilómetros, em que tu queres ir àquele destino e tornar a vir, aí dá para levar um carro elétrico, porque até o próprio carro elétrico diz onde é que tu has de abastecer o próprio carro. Se for ir e Atenção, vir, atenção, tudo atenção, bem. atenção, isso é só nos Teslas. Nos outros não tens essa parte de dizer onde é que Certo, tu vais certo, certo, abastecer. olha, só uma certo. indiscrição, Atenção. qual é que é Portanto, mais ou menos em média o tempo de carregamento das baterias desses carros? 20 Eu não tenho minutos. experiência por isso. Opá, 20? depende, por exemplo, do meu pai. O meu pai tem um elétrico agora. Se tiver em alto carregamento, ou seja, se tiver a utilizar um daqueles carregamentos rápidos deles, demora quase 3 horas e meia. Se for tudo, do zero Pronto, até aos 100%. eu tenho o exemplo do meu irmão que tem o Tesla, portanto, também sou aficionado por Teslas. Sei que no supercharger carreguei extremamente depressa. Estás a falar de 20 minutos, é o tempo que tu tens de ir tomar um cafezinho e ir à casa de banho. E pouco mais. E a nível de casa, tudo bem. Opa, eu vou ser sincero, eu pensaria em mudar se tivesse um sítio para carregar em casa ou onde trabalho, se fosse 100% certo que eu conseguia carregar sem problemas. E se tivesse o dinheiro, como é óbvio, porque um carro destes fica sempre por 50 mil, 60 mil euros. Portanto, também precisas ver a componente de investimento inicial. Não, tem calma, olha lá. Se fores para um Tesla,
Se fores para um Tesla, Não tens um a necessariamente, se fores 30 mil. um BMW, estás a falar de um carro daquele calibre, não é? Obviamente que há carros elétricos menores, não é? Mas se for carro Sim. daquele calibre, sim. Então, e que Mas, tal mas vemos aqui aí, a opinião do Ricardo? mas é assim, só para dizer uma coisa, e relativamente aos custos dos carros, os carros elétricos sabem-se que são bem mais caros, normalmente é mais de 40% do que um carro de combustão, mas isso é em todos, e tu tens isso em todos, tens É. na Volvo, tens na BMW, o equivalente é Tens, sempre tens mais 40%. na PSA. Sim, e por isso sim, mas a questão é essa, os 60.000 € de um Tesla, eu arrisco-me a dizer que hoje em dia é barato, porque para o carro que tu compras, Para o carro para o que é, carro, sem dúvida. para o carro que tu compras é barato. Ok, podes sempre reclamar a qualidade de construção e afins, mas se tu queres um Sim. Pá, não, elétrico de melhor qualidade de eu por acaso, construção, o Mercedes, por exemplo, o Mercedes ou os Audis ou os BMs, no mínimo são 100.000 €. Pá, eu tenho o meu outro irmão, quando eu tenho não, dois eu não vou irmãos, para o aí. meu outro irmão arranja agora um Mercedes, porque queria um carro maior do que um Tesla Model 3, e arranja um Mercedes, mas alugou, não comprou. Hum, É um EQA, se não me engano, sim. também É que é muito esse. bom. Estamos a falar de um carro grande, tipo Jeep, um carro porreiro. Quanto ao que o Lopes disse, ao bocado, há marcas que já deixaram de Sim. fazer motores de combustão. Portanto, Certo. a mudança para o elétrico está a ser bastante avançada. Obviamente, o Elon Musk não foi o pioneiro, mas implementou aqui muita coisa que obrigou a transição. Estavas a falar de caminhões e por diante. A Tesla já fabrica caminhões, ainda Mas, não em massa, mas mas já, eu, por já os. exemplo, nisso eu discordo completamente que isso não faz sentido. Mas não. Não, não faz sentido por causa Eventualmente do o futuro vai peso. ser. Por O causa do futuro, peso. sim, força. Sim. Não, o peso. O teu problema nos caminhões é Nem é o sempre o peso que eu peso digo. que eles têm a nível de baterias que eles Nem vão é ter de questão estar a do levar peso, cara. para teres a. Porque vocês há uma coisa que nós não estamos aqui a falar e que temos de falar, que há determinadas estradas em Portugal que tu não podes conduzir um caminhão da Tesla, porque não te permitem passar lá com aquele peso. Se ele levar, por exemplo, 20 toneladas de carregamento, tu não podes passar lá com o caminhão da Tesla, porque isso aumenta-te e passa-te o peso que tu podes ter naquela estrada, por exemplo. Ok, por acaso não tinha noção que o peso fosse assim algo tão Sim, importante. É, Realmente faz tens sentido. limitações, mas mesmo assim eu acho que o futuro é elétrico, sem dúvida. sim, porque aí é onde eu quero Epá, entrar agora. Isso aí é onde eu quero entrar agora, que é, eu no meu caso, onde eu vivo, no meio de uma cidade, no meio de uma capital, só podes ter elétricos. Na Grécia, O sim. E é, mesmo em Portugal, tu vais chegar a esse ponto que é, tu sim, vais tu, ter tu vais chegar tu ao. dentro de Tu uma tens de ter cidade zero com emissões. exato, zero emissões. Por exemplo, eu falo de um caso muito prático, em Madrid, pronto, tive lá a família a morar e passei lá algum tempo com eles, tu tens zonas que tu não podes ter um carro com emissões, tipo, eles têm uns selos Apesar de o ano passado sim, nós termos quebrado um bocadinho dessas regras, mas pronto, mas sim, isso são mas outras histórias. isso é outra história. Sim, mas Por isso é que eu Lisboa digo também já taxa carros antigos, atenção, em que as emissões são Sim, elevadas. mas a questão dos claro. carros antigos também Não é é outra 100% história. novo, não é? O carro dos carros antigos também é outra história, é tu taxas carros antigos até chegar aos 25 anos e depois de Pá, 25 anos, Para pá, sermos deixas objetivos, eu, em Já relação não a é esta assim, já não é assim. segunda Já, já, questão, não, já não acontece assim em Portugal. pronto, para ok. sermos objetivos Diz, em relação a esta segunda questão de combustão versus onde é que faz elétrico, sentido? para mim o que faz sentido é uma transição para elétrico. Se eu tivesse Hum, o dinheiro ou se tivesse onde carregar, já tinha feito a transição, porque, graças a vida, 90% das grande parte das pessoas que fazem estas viagens do dia a dia, de cotidiano, ir ver família e por diante, estamos a falar de viagens de extremamente poucos quilómetros. Obviamente, as pessoas como o Carrilho, que já estende, e quando eu trabalhava mais longe, já estamos a falar de estender muitos quilómetros para uma autonomia em que 500 quilómetros é do cotidiano. Pronto, aí faz sentido ser a combustão. Eu acho que o futuro é elétrico. Gosto muito da Tesla porque acho que o Elon Musk fez muita coisa.
E há pouco tempo, nas earnings do primeiro quarter, ele apresentou o Robotaxi. Estás a falar de carros autónomos a conduzirem sozinho, a fazerem de Uber, que é revolucionário, mas o Elon Musk já é oportuno para fazer cenas revolucionárias. Ele está a dizer que mais tarde ou mais cedo este ano, no Elon Musk Time, vai ser essa aplicação. Ele já mostrou templates da aplicação. A aplicação, como sempre, na Tesla é extremamente bonita. E acho que o futuro é andar para a frente, literalmente. Mas atenção, tu para teres Dentro esse da tipo cidade. de carros, tu para teres esse tipo de carros tens de ter interconectividade e não podes aplicar isso a todos os países do mundo. Sim, sem Por dúvida, exemplo, sem podes dúvida. aplicar isso, por exemplo, em Portugal ou na Europa. Eu estou a falar na Europa. Pronto, podes aplicar isso em Portugal e na Europa, mas atenção, já não podes aplicar isso em zonas rurais, porque já não vais ter a conectividade que eles vão necessitar. Podes Certo. aplicar isso, por exemplo, nas capitais de distrito em Portugal, E também vais mas ter fora problemas das com capitais de distrito já é mais complicado. E vais ter problemas com legislação, porque o carro não pode andar Sim, sozinho. sim, Tem que sim, haver sim. Se houver um acidente, quem é que é o culpado? E com os seguros e essas coisas todas. Seguros, essa tipo de coisa. Mas a questão é, burocracias à parte, daqui a 10, 15, 20, 50, 60 anos, já ninguém vai se preocupar com essas burocracias porque já vai estar tudo bem definido. Graças a Deus. Não, e não é só isso. Eu concordo e discordo contigo que o futuro seja elétrico. Eu, para mim, concordo que o futuro seja hidrogénio com motorização elétrica. Ou seja, tu tens uma célula de combustível, que é o que acontece agora com os carros a hidrogénio. Tu abasteces com hidrogénio e tens eletricidade. E tens um carro elétrico a ser abastecido por hidrogénio. Que Eu tens vou lá quebrar aquele baterias, mas as tabu. Eu baterias... tive vários anos em engenharia química. Não existe, nunca há de existir e nunca virá a existir carros a água. Parem com essas tretas. Mas não é água, Carros é a hidrogênio. Não é água, Eu não sei, é eu sei, água. Nós estamos a falar em Não é hidrogénio. água. eu sei, mas o que eu estou a falar é que eu vejo muitas vezes na internet, que o pessoal diz, ei, este carro é água, não sei o quê, os lobbies do petróleo. É impossível haver carros a água. A hidrólise da água é extremamente forte, precisas de extremamente energia para quebrar as moléculas de água, porque são moléculas estáveis, entre outros motivos. É impossível haver, parem, Sim, eu faço aqui também para toda a gente que nos está a ouvir, é impossível ver carros a água, mesmo que o lobby de petróleo seja forte. Sim, Agora sim, gente... hidrogênio concordo com o carrilho, elétrico é muito bonito, combustão é muito bonito, mas carros a água, parem com essas cenas, só fazem figuras tristes. Estou a falar aqui para toda a gente, porque é impossível haver carros a água, não é? Olha, uma preocupação mas que eu olha, tenho mas tu tens bastante outra grande situação, tens outra situação que nós não estamos a considerar aqui, ainda não falámos nela, que são os carros a gás, que é motor a combustão, mas Existem os são... GPLs, não é? Sim, exatamente, que é uma opção mais barata que tu tens a nível de combustível, não a nível de manutenção, porque a manutenção depois nos Com o carros investimento torna-se mais inicial para cara. de 4.000 € para converteres um carro, ao carro, sim. Sim. Ou então compras aqueles da Dacia, que há carros da Dacia que já vêm com isso. Pronto, que é os bifuel, que eles têm. Mas Têm também tem vários limitações, não é? desses. Porque, por exemplo, não pode estacionar nos centros Sim, comerciais, por exemplo, em sítios sim, não podes fechados. estacionar aí, não Eu vou podes... ser honesto. Isto aqui em Portugal, porque eu vi no Brasil muito carro movido a gás, que eles têm lá uma forte componente de carros a gás, principalmente Ubers, e eles estacionavam em qualquer lado. Não há mas tu essas no Brasil conversas. Tu no Brasil tens uma coisa que é única no mundo todo, se não me engano, que é teres carros a álcool. Não, acho que não é só no Tu tens Brasil. carros Acho a que álcool outros países no da América do Brasil. Sul também Sim, na têm. América Latina isso é muito normal. Na América Pronto, Latina. Aí tens mais... o problema do calor, que é Mas se não o tens álcool cuidado, lá vai o gás. vem do biodiesel e o biodiesel vem do Sim. diesel e por adiante. Mas a questão é isso. A questão, Epá, mas sim, Esta é uma pergunta que vai ser. Atenção, que isto é polémica. Combustão contra Claro. é elétrico assim, e contra eu quando fiz outra esta alternativa. pergunta nem era tanto para saber o que é o melhor ou o pior. É tipo, como é óbvio. É só há mais nós as opiniões nossas. exato. Claramente é controversa. E há sítios onde uma faz mais sentido que a outra. Por exemplo, para aquelas pessoas que vivem em cidade e passam a vida toda numa cidade, elétricos ou qualquer coisa que seja elétrico
que não faça Concordo. emissões é a Já melhor lá. opção. Concordo, Agora, concordo. Claro. para uma Olha, pessoa a única que... altura que eu uma- diria que um carro elétrico não justifica na cidade é se ele começar a ficar a eletricidade começar a ficar cara. Mas isso também Pode já... acontecer. Mas isso houve lá, mas também... por exemplo, olha lá, o meu pai tem em casa, abastece o carro em casa, porque eu meti lá uma ficha, e ele tem baterias e tem os painéis solares que lhe carregam as baterias. Não, mas isso és Ou tu, estamos a seja, falar de uma tem pessoa uma na solução. cidade. Não, Uma- o uma- que eu preciso Não. dizer é o caso da Austrália, em que estás a falar de contas elétricas para 2.000 euros sim, uma sim, pessoa sim, Não, simples. eu nem estava a pensar sim. nisso, estava a pensar mais Não? do género. Ok, tu de momento tens relativamente poucos carros elétricos, mas substitui todos os carros que combustão por elétricos, todos Mas a eles vão questão ter é de que ser carregados. olha que a transição para elétrico Não está tens. extremamente forte. Eu, Não, mas ve- eu, tô- que eu, Não, precisa eu, só tu de vivo, agora, 20%, eu 30%. tens vivo marca. em Matosinhos. Tudo bem que é uma cidade cara, estamos a falar de uma cidade do Porto em Aqui em que Coimbra também vê muitos carros elétricos, já onde vi se vê tudo. muitos carros de topos de gama e por diante. Mas a quantidade de carros elétricos, principalmente onde eu trabalho, o parque de estacionamento está carregado deles. Então, Teslas é o que se mais se vê. Obviamente, Mas esses mesmo assim, BMWs, Mercedes e 30, por diante. 40%. Já Não, 40% não, já é demais. mais, Mais não, de Mais. 40%, mais 40% dos 40%. carros, 40% dos carros portugueses já são elétricos. Não digo Portugal inteiro, ou do Brasil, não. ou Ele seja está a onde falar. for. Não, eu não estou a falar do mundo. Eu Estou a falar, por exemplo, estou a Portugal falar em geral. da cidade onde eu moro, os carros elétricos já fazem mais do que 50%, Ok. seguramente. Mas eu estou E os a carros falar híbridos Mas num é o que eu estou a país. dizer, Imagina um país. eu vivo numa cidade cara. Uma Porque cidade assim, em a que o energia estilo de vida é elétrica, caro. a energia Eu elétrica se discordo não é produzida. completamente, mas tudo bem, Qual? Gomes. É que eu diria que no máximo Também em sou um país é muito assim Eu falo com 30%. E experiência, estou a eu não exagerar. estou a falar a minha opinião, eu estou a falar aquilo que eu vejo. E a verdade Sim. é essa. Eu vou ser... Também eu trabalho numa zona, eu trabalho numa empresa em que querem autossustentabilidade, fornecem carros elétricos aos colaboradores, portanto é normal que eu veja mais carros elétricos do que normal. Exatamente. Mas em Exatamente. Aí é que Matosinhos, estava, mas em atenção, mas eles não vão Matosinhos, ficar. verdade seja dita, no Porto, eu vejo muitos carros elétricos, vejo muitos Teslas na autoestrada, Ok. vejo muitos BMWs, muitos os i4s principalmente, que são carros bastante bonitos, não digo São. que não, o BMW são bonitos. Não, e os i4 tens a vantagem de teres os módulos das Agora, baterias. abrindo a questão que o Ricardo acabou de escrever, comprar renting e leasing é verdade, ou a crédito é verdade. A empresa no trabalho, não vou estar aqui a dizer qual é a empresa porque isso não interessa. Isso todas fazem hoje em dia. É isso. Não, Não é todas os fazem. carros que Todas andam têm. aí não são A minha comprados. tem isso. Olha a libertação de impostos. Exatamente. Olha lá, o meu pai tem um carro elétrico porque, através da empresa, tem o renting do carro. Ponto, tão simples quanto isso. Por isso é que ele foi para um carro elétrico. E é uma Porque forma se de fosse agradar para ao colaborador. O colaborador que também Exatamente. é Ouve lá, uma se não mais-valia, for... não é? Não, tens uma mais-valia para a empresa, tens uma mais-valia para ti, pronto. Mas tens outra situação. Isto, no caso de uma empresa, compensa sempre fazeres um renting, porque tens ou um renting ou um leasing. Porque tens dependendo das condições que tu vás fazeres os contratos delas, tens as manutenções todas entregues, tens a troca de pneus, que por vezes é bastante E importante. tens quilómetros Pronto, às vezes. Tens e tens os Lavagens. quilómetros também trancados, essas coisas todas. E depois podes ou não podes ficar com o carro no final também, pagando só um pequeno. Agora, tens de ver na qualidade de não sendo empresa, sendo tu pessoalmente, tu tens de ou dar uma boa entrada e depois ficares a pagar, ou então tens dinheiro, prontos, e consegues pagar o carro logo na hora. Tão simples quanto isso. Porque a Porque questão se tu aí... tiveres, por exemplo, imagina. Comprar um carro elétrico assim à hora é bruto. É bruto. Não, é para mas qualquer um. a questão é que é essa, é que do género, tu hoje em dia, os rentings e os leasings fazem mais sentido como uma questão de empresa. Mas há pessoas que fazem Certo. leasing como pessoas. Mas o principal killer, para mim, a nível de elétricos, é a depreciação. Que é, tu Certo. em 2 anos, acho que o pior deles todos até acho que foi o Porsche, o Taycan. O Taycan, em 2 anos, perde 50% do preço. Poxa. E atenção, tu tens grandes empresas a desistirem de terem carros elétricos para alugar porque ficam-lhes mais caros. Ponto, tão Exato. simples quanto isso. Há uma grande empresa a nível mundial que deixou de ter carros elétricos ou está a cortar com os carros elétricos todos exatamente por causa desse problema. Porque a depreciação deles é extremamente elevada e não lhes compensa.
E por aí Não vem, sei vem se uma faz questão, vem uma questão, por acaso acho que não tenho aqui, mas vem uma questão, será que compensa comprar um carro elétrico? Por acaso tenho, é parecido. Quem te diz em Se nós? comprar um carro elétrico usado, ou será que compensa sempre comprar novo? Opa, não Elétricos eu não sei. me Isto meti-me também é nessa válido. aventura. Isto também é Elétricos nunca válido para meteria-me os outros nisso. usados. Isto também é válido para os outros usados. Mas Opa, pelo menos olho por depende, mim, depende da garantia que o stand te der. E do Nunca compres orçamento. um E do particular. orçamento. Nunca. Não, mas não é isso, não é isso, não é isso. Preferência Nós o que estamos a pessoal. falar é. Sim, mas o que nós estamos a falar é comprar usados ou novos em elétricos. Usados ou Sim. novos em elétricos é muito diferente do comprares um carro a combustão. Sim. sim. Porque imagina que tens algum problema já na bateria ou uma coisa qualquer e tu não consegues detectar logo. Estás a perceber? Se tu fores a comprar um particular, o particular, pelo menos no caso de Portugal, salta logo fora e já lá tem o dinheiro. Depois podes entrar com ele para por uma isso ação em que tribunal. uma coisa que eu gosto, mas é um gosto caro, que é ser eu, desde sempre, ser o proprietário único do carro. Porque ao menos sei o que é que o carro já passou. O meu carro, se eu fosse a vender logo, eu vendia por patacas. Era um carro extremamente... Estou a falar do meu carro de combustão de 2007, tem 364 mil quilómetros. Ninguém dava-me nada por ele, mas a verdade é uma. Eu fui o único que o conduzi e eu sei até que ponto ele está gasto ou não, portanto, e sei se ele vai durar mais tempo ou não. Portanto, é a vantagem de ser o Pronto, único proprietário. Agora, que para ser o único proprietário tens que comprar em primeira mão, obviamente vai ser caro. Sim, porque essa é a minha Claro. questão. É Opa, que eu já tive essa experiência, já tive carros novos, já tive carros usados. Este comprei-o porque tive um acidente e o outro foi literalmente para a sucata e estar a fazer seguros que me passavam dos 1000 e tal euros para cima por causa do acidente que eu tive, não compensava comprar um carro da mesma altura que eu tinha o outro, que o outro era de 2016. E por isso é que eu vim para um carro mais antigo. Pá, é um carro mais antigo em que eu, num ano, ele passou de 214 mil quilómetros para ter agora 240 e qualquer coisa, já. E não me deu problemas nenhums, não me deu chatices nenhumas. A única coisa que ele precisou foi de mudanças de óleo, normais, filtros, pronto, são as coisas normais. Isso é Epá, desgaste. mas também fui para um carro que ou para uma marca em que é a melhor marca do mundo a nível de reclamações, porque não tens quase reclamações nenhumas e não te dá problemas nenhums. Ponto, tão simples quanto isso. Porque essa era a Agora é minha assim, questão, ao Carrilho, é que se tu comprares porque assim, eu sinceramente estou no mercado para comprar um carro, ando literalmente no mercado sim. para comprar um carro. O carro que a minha mulher tem, tu também, o carro que a minha Sim. mulher Na verdade, tem, eu como já também, nós mas... vimos, espera aí, precisamos só um Sim, segundo. sim, sim. Como o carro que a minha mulher tem problemas pronto, de DPFs e afins, logo quando tu andas num Sim. para-arranca tens problemas Ui, com o tens carro. imensos problemas. E então, a ideia seria sempre comprar um elétrico ou um híbrido. E eu, muito sinceramente, estive a olhar para o mercado e a fazer as contas e eu percebi que com os 3 anos de idade de qualquer carro, tu atinges ali aquele platô e aquilo depois desvaloriza, mas desvaloriza cada vez menos. Ou seja, tu naqueles 3 anos já desvalorizaste tudo que havia para desvalorizar. E eu estava a pensar comprar um carro com 3, 4 anos de idade. Tu já tens alguns elétricos aí, já tens bastantes híbridos aí. O tempo avança, não é? Exato, tu Pá, tens. E por isso é que sinceramente eu estava a nesse olhar para isso, aspecto, e daí veio a ideia. Daí veio a ideia da pergunta: sim, será que vale a pena? Será que vale a pena arriscar? eu neste carro a combustão, pronto, foi mais uma questão de seguro. Pronto, estou a pagar um seguro contra terceiros apenas neste momento. E compensa-me ter este carro. Agora é assim, eu no teu caso, não tendo este problema que eu tenho neste momento, se calhar até compararia um carro híbrido ou elétrico totalmente por causa do sítio onde tu vives. Ponto, tão simples quanto isso. Porque tu tendo um carro a gasóleo como tu tens neste momento, num para-arranca só fazendo cidade não te compensa e dá-te cabo de... Tens imensos problemas mecânicos, como tu disseste. Eu se calhar iria para uma marca mais conceituada no mercado. Neste caso, eu diria-te um japonês. Sou suspeito porque eu adoro japoneses. Eu, por exemplo, se fosse para trocar este carro, se fosse para trocar o carro neste momento, trocava por um Lexus, um IS ou um ES,
só têm versões híbridas neste momento, pronto. E ia por um desses dois carros. Pronto, tão simples quanto isso. Ou então, pronto, ou então um SUV, que eles também têm o NSX, qualquer coisa, que também é SUV. E também, mas é tudo híbrido, atenção. Tu não tens nenhum, e tens elétricos. Tu neste momento, na Lexus, já só tens híbridos e elétricos. Não tens já só carros a combustão. Sim. Eu acho que híbridos estamos a falar de um carro, para já tens o dobro, tens o bom dos dois mundos, como tens o mau dos dois mundos, não é? Porque é um carro híbrido, é um plug-in, vais ter esses problemas. Eu acho que um híbrido, eu acho que se tu fizeres bem as contas, saberes bem a quantas andas e fores uma pessoa com uma certa comodidade, que é basicamente que é fazer sempre o mesmo estilo de vida, eu acho que um elétrico chega perfeitamente. Não acredito que precisas de um híbrido ou de um Sim, no caso dele, como ele está sempre dentro da cidade e tudo, acho que Sim, mas compensava estás a mais falar em que elétrico. os sogros dele vivem a 150 km. O meu problema nem Ele é tinha os que carregar sogros. em casa dos sogros, não é? Os sogros, 150 km os não é sogros muito. vivem numa aldeia, os sogros não vivem no meio do monte. Eu tenho eletricidade, mas o Tens meu eletricidade lá. problema nem é tanto, mas o meu problema é muito particular, que é eu já tive uma situação que é, tu vais de férias, ou tenho que ir trabalhar para fora. Eu levo o carro e deixo o carro no parque de estacionamento do aeroporto. E o carro tem que ficar lá alguns dias. Ou seja, Se for elétrico, tens drain. Se for a gasolina, aquilo não Pois. evapora, não é? Exato, tens essas coisas. Mas opá, eu já fiquei, mais uma vez, eu já fui de férias com o meu irmão e deixei o carro uma semana parado para poder estar na praia. Tens que contar o drain, tens que ver todos os dias se o carro está para ver demasiados quilómetros ou não. É normal, meu. Eu acho que essas preocupaçõezinhas vai sempre acontecer com carros novos. Mas, opa, sim, se és uma pessoa que viaja muito, que tens um estilo de vida muito ativo, opa, sim, não vais para elétrico. Acho eu. Pelo menos não é não recomendo nada porque não sou expert em nada, mas seria o que eu acharia mais correto. A nível de... Mas o que eu estou a dizer, quando uma pessoa é cómoda, está sempre no mesmo sítio, faz sempre as mesmas coisas e raramente, uma vez por ano, sais fora da casa, no sentido de sair da tua zona de conforto para ires visitar o ponto mais a sul possível do teu país, acho que mesmo assim um elétrico faz sentido. Agora, se fores uma pessoa... Um elétrico faz sentido, aliás, tu até podes ter uma coisa, tu nessa altura até podes chegar e alugar-te um carro e até te compensa alugar só um carro para ter nas férias. Exato. Isso é uma boa ideia. Para fazeres uma viagem grande e teres o elétrico para o dia a dia. Exato. Ponto, tão simples quanto isso. Agora, abraço dito, e hoje acho que a tecnologia vai evoluir, as baterias vão evoluir, os quilómetros vão evoluir, daqui por 10, 15 anos já ninguém está a falar de autonomias ou de drains. Exato. Não. E é isto. E esperemos Então, que fiquem mais baratos. Hoje por hoje é tudo. Por hoje é tudo, pessoal. Acho que é isso, acho que ficaram as dicas feitas, ficaram as recomendações feitas e podemos fechar. A todos os que nos acompanham, por favor, não se esqueçam de subscrever em baixo, metam like. Subscreverem, se faz favor. Aos nossos subscritores, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos agradecer aos nossos já subscritores também. Exatamente, sim. A gente espera não ter sido muito chato. Estamos a subir. O quartermark. Como o Ricardo diz sempre, subscrevam e qualquer dúvida ponham no chat que nós estaremos atentos. É isso. Então vá, um abraço para todos.